decisões decidem destinos. Esta é uma verdade que nós não podemos esquecer. A decisão, ela é interna. A decisão vem antes da atitude. Na verdade, todas as nossas atitudes devem estar alicerçadas nas decisões que tomamos. As decisões são transformadoras. As decisões são verdadeiramente a nossa essência, mesmo que a gente cometa algumas falhas ao longo do caminho, mas precisamos estar decididos. Você está decidido? Então haja conforme a tua decisão. Queridos, vocês estão na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens, deste terceiro trimestre de 2024. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 4. O texto principal da nossa lição nos diz o seguinte: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, capítulo 1 e o versículo 8. O resumo da lição nos diz: a fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. O texto bíblico está em Daniel, capítulo 1, versículos 11 ao 16. Daniel, capítulo 1, versículos 11 ao 16, que nos diz o seguinte: então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, fazendo o que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Eu vou voltar aqui, ao nosso resumo da lição. A fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto, nesse fato, que é a narrativa, né, do capítulo 1, do versículo 11 ao 16, aí, que nós lemos, e que é o cenário da nossa lição de hoje, é que esta decisão não foi algo que Deus pediu a Daniel. Você já parou para pensar nisso? Não foi algo que Deus pediu a Daniel. Foi uma decisão pessoal de Daniel, juntamente com os seus companheiros. Eles já estavam longe da sua terra, já tinham perdido o templo, já tinham perdido a sua terra, já tinham saído do seio da família, estavam numa terra estranha. Eles eram fiéis a Deus, estavam ali por causa da infidelidade de um povo. Eles não tinham, já tinham os seus nomes mudados. Então, qual o problema de comer? Eles poderiam pensar assim: qual o problema? Deus não nos pediu para não comer. Deus não nos impediu de comer. Deus não falou nada a esse respeito. Pronto. Eles poderiam simplesmente comer. Seria uma atitude comum. Seria uma atitude que qualquer um pensaria. Só que Daniel, ele não era um homem comum. Não era um jovem comum. Eram muitos jovens aqui, não é? Eles eram muito jovens, como nós já estudamos aqui. Eram, na verdade, adolescentes. E Daniel decidiu fazer diferente. E ele decidiu por causa da sua fidelidade. Aí, repito, o texto que é o resumo da lição. A fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. Foi uma decisão
pessoal. Ninguém pediu, Deus não impediu ou pediu que eles fizessem, mas por causa da fidelidade a Deus, por causa da convicção que eles tinham de servir ao Senhor, eles tomaram essa atitude. A nossa fidelidade a Deus precisa nos levar, precisa nos projetar algumas atitudes que demonstrem essa fidelidade. E isto fica nítido neste cenário da lição que estudaremos hoje. No primeiro ponto da lição, nosso escritor vai falar sobre o banquete do rei. Então, o primeiro ponto vai tratar do que era que esses jovens tinham direito, de acordo com as ordens do rei Nabucodonosor, o que eles podiam comer. Primeiro parágrafo vai falar sobre a oferta do manjar, a oferta do manjar. E neste finalzinho aqui, o nosso escritor diz o seguinte, olha, poderia parecer para alguns a chance perfeita, aquela oferta de estar ali, se assentar na mesa do rei, comer do manjar do rei, poderia parecer para alguns a chance perfeita de adquirir status. Daniel, porém, era um jovem espiritual e o seu coração não estava na satisfação momentânea. Repito o que eu disse, Deus não havia proibido, Deus não havia impedido. Era algo comum a se acontecer. Eles já estavam ali. Só que Daniel tinha uma intimidade com Deus. Eu sempre digo que nós precisamos desenvolver intimidade e relacionamento com Deus. Porque é no relacionamento e na intimidade que nós temos com Deus que nós teremos os princípios espirituais para fazer ou deixar de fazer aquilo que Deus quer que nós verdadeiramente façamos. Segundo parágrafo do primeiro ponto, uma decisão firme. Nosso escritor vai nos dizer aqui que uma fé verdadeira não compactua com a covardia. Outra coisa que ele vai nos dizer é que, infelizmente, o medo da rejeição social tem levado muitos ao fracasso espiritual, negando a fé e os valores cristãos. Nós precisamos de uma fé verdadeira e que nos leve a ter decisões firmes, sem medo de ser rejeitados. Ah, mas isso é bobagem, porque ninguém pensa assim, ninguém faz isso. Nós precisamos pensar o seguinte, ninguém faz, mas eu vou fazer. Eu tenho uma intimidade com Deus que me leva a entender o que Deus quer que eu verdadeiramente faça. Eu escrevi aqui que uma fé verdadeira resiste à pressão de grupos. A pressão de grupos. Nós falamos hoje, esse termo pressão de grupo é um termo muito antigo, mas hoje a gente fala em contágio social, não é? A gente fala em contágio social. É uma fala mais comum da gente falar hoje. Eu sou psicanalista, terapeuta clínico, então a gente fala muito sobre isso. O contágio social, que é a pressão do grupo. São as impressões que nós recebemos do meio ambiente que nós estamos. Daniel, Misael, Ananias e Azarias não se deixaram levar pelo contágio social. Eu já disse isso aqui em aulas passadas. Eles estavam na Babilônia, mas o coração deles não estava apegado à Babilônia. Então, eles têm uma decisão firme, eles têm convicção daquilo que verdadeiramente estão fazendo. Terceiro parágrafo do nosso primeiro ponto vai falar sobre uma decisão pequena, mas poderosa. Uma decisão pequena, mas poderosa. E o nosso escritor diz o seguinte, eles poderiam pensar em ter feito somente essa concessão. Outra coisa que eu quero grifar aqui, talvez eles estivessem sendo exagerados com a decisão. Muitos poderiam dizer. Eu disse aqui agora há pouco e repito, eles poderiam simplesmente pensar o seguinte, aqui não tem problema. Não tem problema. Quer saber? A gente já veio para cá, a gente já está aqui mesmo. O que custa a gente comer das comidas do rei? Deus proibiu? Não, Deus não proibiu. Deus não falou nada, Deus não impediu. Então, ok, tudo tranquilo. Mas eles sabiam, eles tinham comunhão com Deus suficiente para saber o que Deus queria e o que Deus não se agradaria. Depois, talvez eles estivessem sendo exagerados. Infelizmente, hoje tem gente que fala, não, mas isso é um exagero, isso é bobagem, não precisa disso tudo, isso é radicalismo. E eu gosto de afirmar que a vida cristã
é uma vida radical, não é uma vida de radicalismo. Todos estes ismos são exageros. A vida cristã não é de radicalismo, mas é uma vida radical. O que é uma vida cristã radical? É uma vida que nós restringimos os nossos desejos e vontades à vontade de Deus, à ação do Espírito Santo. E eu falei justamente sobre isso aqui, ó, radicalidade e radicalismo. Deus não nos chamou para ser radicalistas, mas Deus nos chamou para viver uma vida de radicalidade. Uma vida cristã de radicalidade é essencial para os nossos dias. Segundo ponto da nossa lição, o nosso escritor vai tratar sobre o firme propósito de não se contaminar. O firme propósito de não se contaminar. Primeiro parágrafo, contra a contaminação. Contra a contaminação. É muito importante, você que é professor de escola dominical, entender o que é tratado em cada um desses pontos, a fim de realmente abordar toda a lição, fazendo com que os assuntos de cada um desses pontos estejam concatenizados, ou seja, estejam ligados uns aos outros. Então, tratamos no primeiro ponto sobre o banquete do rei. No segundo ponto, agora, vamos tratar sobre o firme propósito de não se contaminar. Então, contra a contaminação. Como eu disse, não foi Deus que pediu a Daniel para não se contaminar, mas ele quis tomar esta atitude. E o nosso escritor vai dizer que a primeira explicação para não se contaminarem estaria no cuidado dos jovens em não violar as leis alimentares que eles tinham. Então, Deus deu leis alimentares para o povo judeu. Quando eu leciono história de Israel, eu gosto sempre de dizer que não é que Deus queria ser o nutricionista do povo, é que as leis alimentares que Deus deu, se você ler Levítico, aí, ó, o texto que o nosso escritor propõe, Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 11 e o capítulo 17, versículo 11, você vai perceber que as leis de alimentação que Deus deu preservavam a saúde do povo, principalmente enquanto eles estavam caminhando no deserto. Eram leis importantes e muito, muito necessárias para aquele período. Então, a primeira explicação seria essa: eles não queriam se contaminar. Em segundo lugar, ó, os alimentos também poderiam ter sido sacrificados aos ídolos. Eles não sabiam. E Paulo vai tratar disso. Ó, quando você se sentar à mesa, não pergunte, simplesmente coma. Porque se você perguntar e souber, aí já não pode realmente comer. Mas eles não sabiam. Mas havia a possibilidade. E dentro da possibilidade, eles preferiram não comer. Então os alimentos também poderiam ter sido sacrificados aos ídolos. Ou de algum modo faziam parte de rituais do paganismo babilônico, contrariando a lei mosaica. Então perceba que mesmo sem saberem, eles decidiram não perguntar. É como se eles dissessem: quer saber? Pra gente não importa se eles estão sacrificando ou não. Nós vamos manter a nossa conduta. Nós vamos manter a nossa atitude. E isto é uma atitude firme. O firme propósito de não se contaminar. Segundo parágrafo. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas.
Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Cuidado com as companhias. Cuidado com as companhias. Os antigos dizem que diga-me quem tu andas e eu direi quem tu és. E hoje nós sabemos, através das ciências que estudam o comportamento humano, que nós nos parecemos com as 5 pessoas que estão mais perto de nós. Nós nos parecemos. E isso é contágio social. Então você precisa ter cuidado quem você deixa estar ao seu lado. Ó, na antiguidade, nos diz aqui o nosso escritor, participar da mesma refeição era um ato que demonstrava comunhão, algo que Daniel não estava disposto a fazer. Sentar na mesa, estar sentado à mesa, fala de comunhão, fala de participar das mesmas coisas. O que é comungar? É ter participação em comum de crenças e ideias. Daniel não queria participar daquela comunhão, da comunhão da Babilônia. Ele estava lá, mas a Babilônia não estava no seu coração. Isso é um ensino para nós. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar no nosso coração. Ó, uma coisa é o crente se relacionar socialmente com pessoas que não possuem as mesmas convicções que as suas. Outra é manter a comunhão. O que é manter a comunhão? É convidar para a mesa, é convidar para a intimidade, é criar esse ciclo de amizade. Jovens precisam ter muito cuidado com isso, porque na nossa juventude a gente é limitado realmente para entender algumas coisas que envolvem esta comunhão que nós não devemos ter com algumas pessoas. Por exemplo, se eu estou ao lado de alguém que começa a brincar com falar em línguas estranhas, por exemplo, eu corto a pessoa na hora, falo, ó, por favor, não brinque assim. E se a pessoa insistir, eu saio de perto, falo, ó, o ambiente não é mais agradável para mim, então eu preciso sair de perto. Porque nós não podemos ter medo de nos posicionar. Ai, pastor, mas a gente vai acabar ficando muito chato, que não sei o quê. Eu gosto de uma palavra do nosso pastor presidente, pastor Suimar Caetano, ele fala com a gente assim, eu sou amigo de vocês. Ele fala, eu sou amigo dos meus obreiros, mas eu sou mais amigo de Deus. Você prefere ser amigo de quem? Você prefere ser amigo de homens, de pessoas, ou amigos de Deus? Agora, e quando a conversa entre os nossos amigos humanos contrariam a vontade de Deus? Qual a decisão que nós tomamos? Manter a nossa intimidade com Deus? Ou ferir a nossa intimidade com Deus para ser amigos das pessoas que estão à nossa volta? Pastor, mas se eu falar, as pessoas vão ficar aborrecidas comigo. Aborreça as pessoas falando a verdade, mas não aborreça Deus não se envolvendo com a verdade daquilo que você realmente acredita. Este deve ser o nosso posicionamento. Terceiro parágrafo desse segundo ponto. Gentileza e favor divino. Ao formular o pedido às penas, Daniel foi firme e, ao mesmo ponto, gentil. Perceba que Daniel entende que ele estava na Babilônia, ele entende que Aspenaz tinha que exercer uma autoridade sobre ele, era uma ordem do rei, mas ele diz, olha, faz o seguinte,
faz um teste com a gente. Faz um teste com a gente. É possível ser firme sendo gentil. Ó, coragem sem prudência é tolice. Coragem sem prudência é tolice. O nosso comentarista ainda nos diz aqui o seguinte, ó. Outro aspecto importante a se observar nesse episódio é que Deus concedeu a Daniel misericórdia. Eu gosto muito disso aqui, ó. Deus concedeu a Daniel misericórdia. É Deus quem nos concede graça e favor diante dos homens, irmãos. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 2 que Jesus crescia em graça e estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. O nosso crescimento diante de Deus produz crescimento também diante dos homens. Outra coisa que eu quero destacar neste terceiro parágrafo do segundo ponto é: apesar de todo o empenho e dedicação de Daniel, todo o mérito estava no Senhor. Deus foi quem concedeu essa graça a Daniel. E só Deus pode realmente nos conceder graça. Terceiro e último ponto da nossa lição: o resultado da fidelidade a Deus. Primeiro parágrafo: a prova de Daniel. A prova de Daniel. Daniel propôs um teste. Daniel propôs um teste. O nosso escritor fala sobre isso aqui, ó. Daniel propôs, então, um teste. Ele tinha convicção. É a leitura do texto que nós fizemos. Ele tinha convicção. Era uma prova audaciosa, nos diz o nosso escritor. A audaciosa prova proposta por Daniel era uma prova audaciosa. Ele tinha convicção. E isso mostra que o servo de Deus não precisa temer os desafios do mundo. Daniel sabia o que fazer. Depois de 10 dias, perceba que tinha um período. Tinha um período. Não era simplesmente, vamos ver o que vai acontecer. Não. Tinha um período. E aqui eu escrevi algo que eu quero que você pense muito nisso. Ó. Quer conquistar em Deus o que ninguém conquistou? Faça o que ninguém ainda fez. Vou repetir isso, olha. Quer conquistar em Deus o que ninguém conquistou? Faça em Deus o que ninguém ainda fez. Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas querem viver algo extraordinário, mas sem fazer coisas extraordinárias. O que é algo extraordinário? Ordinário é aquilo que todo mundo faz. Extra é aquilo que está acima disso, aquilo que ninguém fez ainda. Então nós precisamos aprender a desenvolver uma vida extraordinária, porque só assim experimentaremos coisas extraordinárias em Deus. Segundo parágrafo, o Senhor garante a prova. Perceba que Daniel fez a prova, Daniel não consultou o Senhor para fazer a prova, o texto não relata, não foi Deus que pediu para ele fazer, Daniel só decidiu. E a decisão de Daniel fez com que o Senhor garantisse que ele estava certo. Ó. Isso nos faz perceber que é possível conciliar conhecimento com graça, inteligência e com poder. Ou seja, eram sábios, inteligentes, tinham conhecimento, mas tinham também graça e poder de Deus. Outra coisa que o nosso escritor propõe aqui, ó, é esse o resultado de servir e ser fiel ao Senhor. Por que a gente faz essas marcações? Para que você, professor de escola dominical, haja também dessa forma, tenha um princípio, para não precisar ficar lendo a lição na classe, né, gente? Não precisar ficar lendo todo o conteúdo da lição na classe, ó. É esse o resultado de servir e ser fiel ao Senhor. Em uma sociedade que gosta de fazer comparações, que mede as pessoas pelo desempenho e coloca a todos nos mesmos moldes e padrões. Deus deu graça a Daniel. Daniel fez algo extraordinário e experimentou coisas extraordinárias de Deus. Último parágrafo da nossa lição, terceiro parágrafo do terceiro ponto, rejeitando as tentações do mundo. É muito importante, nos diz aqui o nosso comentarista, é muito importante lembrar que a rejeição dos manjares do mundo não se limita apenas a banquetes extravagantes, mas abrange todas as áreas da nossa vida. E eu escrevi aqui que só o Espírito Santo pode gerar sensibilidade espiritual para entendermos de que nos afastar. De que você precisa se afastar? Porque tem coisa, não estou falando que agora é de pecado, tem coisas que Deus exige de mim, que não exige do Josimar, por exemplo, está aqui gravando as aulas comigo. E tem coisas que Deus exige dele, que não exige de mim. Como saber?
Como saber do que eu devo me afastar? Desenvolvendo uma profunda intimidade com o Espírito Santo. Só a intimidade com o Espírito Santo é que vai nos fazer entender do que devemos nos afastar. Queridos, Deus abençoe vocês de forma poderosa. O Espírito Santo trabalhe a sua vida e o seu coração. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até a semana que vem, em nome de Jesus.